Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Nós estamos no Setembro Amarelo, a prevenção contra o suicídio. E eu quero trazer uma palavra, uma reflexão para você sobre este assunto. Não te faças nenhum mal, baseando esta mensagem em Atos 16, versos 27 e 28. Vamos ouvir a leitura deste texto. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: "Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos." O suicídio é uma realidade, um dos maiores problemas sociais do mundo. O suicídio ceifa hoje milhões de pessoas e ele tem muitas causas, como a depressão, problemas passionais, término de um namoro, de um noivado, de um casamento, problemas financeiros insolvíveis na perspectiva humana, doenças incuráveis, filosofias e ideologias materialistas, existencialistas, radicalismo religioso e muitos outros. O suicídio atinge pessoas de todas as faixas etárias. Por exemplo, entre os adolescentes e jovens, só perde para acidentes. É a segunda maior causa de suicídio. Para cada 10 suicídios que acontecem, apenas um é mencionado como tal. Portanto, a sociedade tem uma visão equivocada do assunto. É chocante dizer isso, mas há mais suicídios no mundo do que assassinatos. Então, nós precisamos de tratar deste assunto de forma preventiva. Porque há alguns mitos que ainda circulam. Por exemplo, cachorro que late não morde. Ou seja, pessoas que falam que vão cometer suicídio não cometem suicídio, pois 80% das pessoas que cometeram suicídio deram sinais de que iam fazê-lo. Segundo mito, se uma pessoa tem tendência suicida, ela vai acabar tirando a sua própria vida. Não. Se as pessoas forem orientadas, ajudadas, elas poderão recuperar a autoestima, a crença em Deus, a esperança no futuro. Agora, por que o suicídio é equivocado? Por que nós devemos esclarecer as pessoas preventivamente para que elas não façam isso? Na linguagem aqui de Paulo ao carcereiro de Filipos, que cuidava dos presos, quando Paulo e Silas cantavam e oravam à meia-noite, Deus envia um terremoto, abre as portas e, ao ver a cena, portas abertas, sendo ele o responsável pela segurança daqueles presos, acha que ele vai ser justiçado e morrer no lugar deles que fugiram, ele pega a sua espada para lançá-la contra o próprio ventre. E Paulo grita: "Não te faças nenhum mal." Todos nós estamos aqui. Cometer suicídio é fazer mal a si mesmo. A Bíblia diz lá em Efésios 5, 29, que ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida. Então eu gostaria aqui de elencar algumas razões pelas quais o suicídio não tem apoio filosófico, moral, espiritual. Primeiro, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, a sua vida tem um valor transcendente. Quando você compreende que você foi a obra-prima de Deus, que você foi criado à imagem e semelhança de Deus,
que de uma forma assombrosamente maravilhosa Deus fez você no ventre da sua mãe e conheceu você quando era você apenas uma substância informe, retrata para você que a vida tem valor, tem dignidade e precisa ser cuidada e preservada. Segundo, você não pertence a você mesmo. Você não é uma ilha. Você pertence à sua família, à sociedade. É um ato de extremo egoísmo eu pensar que, tirando a minha própria vida, isso não vai afetar ninguém, pois vai afetar profundamente, profundamente a sua família de sangue, a sua parentela, os seus amigos. Então, quando a pessoa flerta com suicídio, ela está dizendo para si mesma: eu não tenho valor, se eu sair de cena, não vou fazer falta para ninguém, ninguém vai sofrer com a minha morte. Isso é uma leitura equivocada da realidade. Terceiro, é importante dizer que o suicídio é um sentimento antinatural. É natural você preservar a sua vida. É natural você fechar os seus olhos quando alguma coisa tenta agredir a sua visão. É natural você se proteger quando você vai cair. É natural você cuidar de você mesmo, alimentando-se periodicamente, cuidando da sua higiene pessoal, tomando um remédio quando você está doente, indo a um médico para fazer uma consulta e fazer um exame e fazer um check-up e, constatando a enfermidade, você fazer o tratamento adequado. Isso é natural, porque Deus nos deu a vida e nós devemos amar a vida, cuidar dela como bons mordomos. Então, tirar a própria vida é algo antinatural, é fazer mal a si mesmo. Mas ainda, o suicídio é uma quebra do 6º mandamento da lei de Deus: não matarás. É autossuicídio, é autoassassinato, melhor dizendo, é autoassassinato. O suicídio é autoassassinato, é matar a si mesmo, é quebrar uma lei divina, é insurgir-se contra o mandamento divino, é pecar contra Deus, contra si mesmo, contra o próximo. Portanto, não tem qualquer amparo, seja ele filosófico, seja ele moral, seja ele teológico e bíblico. Mas ainda, cometer suicídio é uma usurpação de uma prerrogativa divina. Está lá escrito em 1 Samuel, capítulo 2, versos 6 a 8, que Deus é o que dá a vida e o que tira a vida. Em outras palavras, só Deus pode dar a vida e só Deus tem competência, autoridade de tirar a vida. Isso é da competência divina. Eu não posso acionar a própria mão que vai ceifar a minha própria vida, porque isso é usurpar um direito que só Deus possui. Ele é o doador da vida e só Ele tem autoridade para tirar a vida. Mas ainda, é muito importante esclarecer que o suicídio, ele engana as pessoas. Esse desejo, esse flerte com o suicídio, leva a pessoa a um equívoco de pensar assim: eu estou sofrendo muito, seja uma dor física, de uma enfermidade, seja uma dor moral, de um abandono, seja uma dor existencial, de uma depressão que você está lidando com ela e não ver janelas no quarto escuro da vida, de achar que o problema é insolúvel, que você não vai sair dessa, que você não vai conseguir ter qualquer ar para respirar diante desse sufoco que você está vivendo. É importante dizer o seguinte: a morte não é o fim da existência. A morte não mata essa dor que você está sentindo. O túmulo gelado não é o nosso último endereço.
Existe uma eternidade para você viver ou na bem-aventurança eterna ou no sofrimento eterno. Portanto, é um equívoco, é um engano, é uma farsa, é um engodo imaginar que se eu tirar a minha própria vida, eu vou pôr um ponto final nesse sofrimento que está me afligindo. Mas ainda, na linguagem do texto bíblico, o suicídio é você fazer mal a você mesmo. Não te faças nenhum mal. Portanto, a Bíblia entende que o suicídio é um mal. E um mal incorrigível. Um mal que não pode ser reparado. Porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte não tem mais espaço para arrependimento, nem para mudança da sua condição. Mas ainda, me permita dizer que o suicídio é um ato de incredulidade. Por quê? Porque quando uma pessoa atenta contra a própria vida, ela está dizendo o seguinte: nem Deus tem solução para mim. Me permita dizer isso, tem solução sim. Se você está lidando com uma depressão, tem tratamento. Depressão é uma doença que se trata com remédio, com terapia e com fé. Marque uma consulta com um médico. Busque um psiquiatra de referência. Tome os remédios adequadamente. Procura convivência, talvez uma igreja evangélica, genuinamente evangélica, para você ser assistido, acompanhado, a ter aconselhamento. Procure desenvolver o seu relacionamento com Deus através da leitura da Bíblia, da oração. A depressão é um ciclo que vai ter um fim, ponto final. Você vai sair dessa. Você vai encontrar uma luz no fim do túnel. Tem esperança. Em Deus tem saída. Se é a culpa que assola você, Deus perdoa pecados. Se é um problema de relacionamento que foi rompido, Deus é poderoso para suprir as suas carências emocionais e dar a você sustento, graça, força, ânimo para recomeçar na vida. Se é um problema financeiro, vá lá, converse com quem você é devedor, acerte uma forma de você corrigir isso para o futuro, mas não tire a sua vida, isso não vai resolver o seu problema. Se você pensa que você vai punir alguém tirando a sua própria vida para impor dor sobre o outro, isso é uma falsa leitura da realidade da vida. Há esperança em Deus. Não te faça nenhum mal. E eu quero concluir minha fala dizendo para você que Deus é poderoso para transformar esse mal que você vê hoje como um mal imenso e insuperável em oportunidades de maiores bênçãos para a sua vida. O carcereiro queria tirar a vida dele. O que aconteceu? Ele ouviu o Evangelho e foi salvo, e foi batizado. Ele e a sua família tornaram-se membros da igreja de Filipos, instrumento de bênção nas mãos de Deus. Eu quero dizer para você que Deus pode mudar a sua vida, mudar a sua família, mudar a sua história, reverter esse quadro, transformar o seu vale escuro num manancial, transformar esse cenário horroroso de dor, de tristeza, de pesar, num cenário de celebração e de alegria. Com Deus tem saída. E Deus tem para você uma vida plena, abundante, maiúscula, superlativa, a própria vida eterna. Então eu vou orar com você. Talvez você já pensou até mesmo em tirar a sua vida, ou talvez você tenha alguém na família que lida com a depressão e já até tem atentado contra a própria vida, ou você tem um amigo no trabalho que tem lidado com essas problemáticas todas. Quem sabe Deus vai levantar você para ajudar essas pessoas. Então ore comigo onde você está. Deus, eu quero te agradecer por este alerta da tua palavra. E eu te peço que tu ajude, Senhor, com a tua graça, as pessoas que estão nos assistindo, para que nesse mês amarelo da prevenção contra o suicídio, muitas vidas sejam poupadas e muitas pessoas reencontrem a alegria da vida em Jesus Cristo, nosso Senhor. É neste nome que nós te oramos. Amém. Palavra da Verdade,
com Hernandes Dias Lopes.